O texto, um tanto longo a ser lido no domingo à noite, eu pediria, mas retrata algo que se faz necessário discutir no dia de hoje. Escute bem, está direcionado de maneira bem linear com o povo de Deus, a nação de Israel. E encontramos uma nuance aqui, altos e baixos deste povo. É revelado aqui que este Deus fez e faz coisas grandiosas, mas aqueles que estão mais perto de Deus, aqueles que se dizem mais propriedade do Senhor, são, segundo o texto, observando a nação de Israel, surdos e cegos. Nos dias atuais nós temos um problema muito sério, desconhecimento de quem Ele é. Muita gente que se diz crente não conhece esse Deus. Muita gente se diz crente não conhece esse Deus. Caíram em armadilhas tão sem sentido nenhum. É uma religiosidade que é tão crescente, mas que distancia de maneira tão terrível. E em torrentes o povo vai levado como sendo numa enchente, só porque alguém grita alguma coisa, ou fala mais alto, ou o louvor é mais intenso. Na música a gente tem um sistema de notas que em sua melodia pode trazer uma certa melancolia. Para quem conhece um pouco de música, as notas menores traz um pouco mais de melancolia, faz com que o indivíduo, independente de quem ele seja, faz com que ele reflita um pouco mais, esteja mais avaliando-se a si mesmo. E propositalmente são esses os tons ou subtons usados em alguns mantras a partir de monges. Existe um instrumento, eu não vou aqui conseguir lembrar o nome do instrumento. Ele é uma panela de um certo alumínio especial e ele é tocado pela borda. E ele emite um zunido, apoiado em notas menores, para trazer ao ser humano uma certa introspecção. Baseado nisso, é muita gente indo na mesma direção e proporcionando a outros uma maneira de viver religião. Então nós vamos criar todo o clima, botar uma melodia de fundo que possa trazer um clima mais. E de repente alguém chorando e usando uma outra técnica que a psicologia conhece, conduzir o ouvinte a uma certa reflexão mais profunda, e tudo isso para que o emocional seja mexido. Não faremos isto aqui, nem temos esta intenção. Outros querem um evangelho assim: bênção, prosperidade, cura, vitória, e é suficiente porque a gente vai se dar bem. E para isso a gente produz músicas para cima. Para isso a gente precisa colocar letras que sejam suficientes para levantar a autoestima, seja lá de quem for. E aí, com temas chamativos, poder fazer discussões para que a euforia tome o ser e este alguém sinta-se animado a prosseguir. Mas este não é o que faremos aqui. Temos, por outro lado, também alguns que preferem aquele evangelho que é ameaçador. Inferno, o cão, a morte, o mal, é sombrio. Mas não é disso que trataremos.
Se você olhar para a palavra e o que nós lemos hoje, você vai entender o que eu vou começar a falar agora. Primeiro, esse Deus é o mesmo eternamente. Ele olha para o povo que ele fez tudo e diz: vocês me conhecem, mas não conseguem ver. Eu faço proezas e vocês não estão enxergando. Eu dou um direcionamento, mas vocês não querem saber. Eu mostro um caminho, mas vocês não querem seguir. Eu apresento a melhor maneira de viver e ser aprovado por mim, mas vocês não prestam atenção. Preferem escolher no seu próprio entendimento a maneira pessoal de fazer. E aí nós temos um monte de crente que cultua da maneira como quiser. Não precisa estar em santidade, vai de qualquer jeito mesmo, porque o Evangelho é assim, descolado de qualquer ideia desta santidade. Para muita gente é isto. Então este Deus olha para a sua nação, que Ele separou, e que Ele criou, idealizou, planejou, e colocou nesta terra com um objetivo que não foi cumprido. Ele olha para aquele povo e diz: eu fiz tudo, e vocês são cegos e surdos. Quero trazer para os nossos dias. Quanto tempo de evangelho você tem? Quanto tempo de vida cristã você tem? Seja muito ou seja pouco, independente do período que você tenha. Qual é a intensidade dessa vida com o Senhor? Qual é a relação que você tem com Ele? Se você ainda não entendeu, Deus não leva como tolo aquele que tem a palavra nas mãos. Deus não olha como inocente aquele que conhece o caminho. Deus, Ele não vai sair do seu trono com um chicote na mão para bater em você se você não ler a Bíblia. Ele não vai aparecer de madrugada e puxar pelo pé e dizer: tem que orar, filho. Não vai. Ele não vai chamar você a responsabilidade comportamental. Não vai. Você já conhece. Você já sabe. O povo que Deus criou, o povo de Israel, que nasceu a partir do seu plano, aquele povo pecou e ele, amando tanto, jogou a própria sorte, deixou a escravidão, abandonou para que esse povo sofresse. Na sua Bíblia há um espaço entre o Antigo e o Novo Testamento. Você vai encontrar pelo menos meia página em branco, pelo menos hoje. As Bíblias antigas haviam 4 folhas, simbolizando 400 anos de silêncio de Deus. No texto aqui nós encontramos Deus dizendo: eu me calei, eu fiquei em silêncio. Vocês não aprenderam, eu deixei vocês virarem sozinhos. Neste tempo, escute bem, neste tempo em que Deus já fez toda a sua revelação, está em nossas mãos. Está tudo aqui. Neste tempo em que igrejas têm sido erguidas ao longo dos inúmeros anos, só esta igreja vai fazer 65. As inúmeras igrejas que existem pregando o Evangelho e toda a publicidade que se faz a respeito da salvação e todo o anúncio que se faz a respeito da vida cristã é uma vida diferente. A vida cristã é uma vida desassociada com o pecado, longe do ódio, longe do mal, longe daquilo que não presta. Eu vi uma frase de alguém, é um ator lá de Hollywood, ele falou uma frase e eu fui avaliar essa frase aos olhos espirituais. Eu costumo pegar tudo e pensar e refletir e trazer para a minha realidade. Alguém perguntou se ele era pelo amor, se ele era do amor ou da guerra. Ele disse: eu sou da guerra. Então você não ama isso? Não, ao contrário. Eu sou tão da guerra que eu guerreio por aquilo que eu amo. Eu achei aquela
frase tanto quanto importante para ser avaliada. Então deixa eu pensar. A coisa que eu mais amo é o meu Senhor. Não é a minha esposa. O que eu mais amo é o meu Deus. E olha que eu amo a minha esposa muito. Mas ela não pode estar em primeiro lugar. O que eu mais amo é o meu Deus. Eu amo os meus filhos, mas eles não estão em primeiro lugar. Eu amo música, mas não está em primeiro lugar. Eu amo minha mãe, meu pai, meus irmãos, eu amo as pessoas, mas nenhuma delas está em primeiro lugar. E a reflexão que eu fiz à medida do que eu ouvi e lendo a palavra também em alguns aspectos, eu observei que muita gente briga pelo pai, parte para a luta em defesa do filho. Neste período agora, briga com todo mundo por conta de um candidato a uma eleição. Briga por um conceito de negócio, dinheiro, economia. E aquilo que mais se ama, pode ver afrontado e não se mexe, fica inerte. Lendo uma matéria esses dias, uma matéria antiga, que ele retrata o período da Segunda Guerra. Durante o período quando os alemães ainda não haviam tomado tudo, a Polônia, como por exemplo, foi feita uma força policial local para prender judeus e entregá-los aos alemães. E o faziam assim, não tem nada a ver com a gente não tem nada a ver com o que os alemães fazem. Esse povo não tem nada a ver com a gente, vamos empurrá-los para frente, porque não tem nada a ver com a gente. E depois, estes mesmos são tomados pelos alemães com uma violência fora do normal. É aquela coisa, não é comigo, é com o meu vizinho, e o meu vizinho não tem nada a ver comigo. Aí Jesus diz assim: eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Vivendo este evangelho, eu não posso me calar diante das coisas que eu vejo acontecendo ao meu redor. Vivendo este evangelho, eu não posso simplesmente abrir mão de princípios e valores que eu defendo. Vínculos são feitos a partir de ideias tão esdrúxulas, e a defesa destas ideias são muito mais intensas do que a ideia do evangelho. Pessoas que são cristãs. Alguém disse que o evangelho não precisa ser defendido, e ele não precisa mesmo. Mas de pura consciência, o problema é quando nós nos calamos, entregamos o que nós cremos àqueles que são inimigos da fé. Talvez você não tenha percebido, mas o que acontece aqui é exatamente isto. Vou citar dois exemplos para você ter uma ideia. Abraão e Sara. Estou viajando. E chega num local, os homens muito violentos. Abraão, de mais idade, olha para Sara e diz: Sara, não vamos dizer que somos casados, vamos dizer que somos irmãos, para que ninguém me mate e fique contigo. Então a gente fica quieto, e quem perguntar, a gente diz que nós somos irmãos. Não há uma mentira nisto, eles realmente eram meio irmãos.
Naquela época era muito comum isso. Eles eram irmãos por parte do pai, mas eram irmãos. Não vamos dizer que somos irmãos, não vamos declarar casamento. Quando aquele que tentou ficar com Sara, que descobriu que Sara era casada, ficou revoltado e disse: você não falou? Você quer que eu fique debaixo de maldição? Perceba onde eu quero chegar. Para Abraão, o conceito diante de Deus de casamento podia ser escondido. Para o ímpio, isso não pode ser quebrado. Vou ficar debaixo de maldição se eu tocar nesse negócio. Vou ficar debaixo de maldição se eu interromper algo que é santo aos olhos do Senhor. Enquanto homens que deveriam defender estes princípios e verdades se deixam levar e simplesmente abrem mão de conceitos outros que não conhecem o conceito que nós conhecemos, defendem com unhas e dentes aquilo que acreditam, e em sua grande maioria não tem nada a ver com este Deus. Como já tenho dito inúmeras vezes, nem todo mundo, aliás, todas as pessoas não são obrigadas a crer no que nós cremos. Não são obrigadas a crer no que nós cremos. Mas quando nós que cremos no Senhor abrimos mão dessa crença apenas porque os outros são maioria, nós abrimos mão dessa relação com o Senhor e Ele leva isso em consideração. E Ele sonda o coração e acha estranho, porque esta terra que Ele plantou é frutífera. Esta terra que Ele plantou deve dar frutos. Foi nascida para isto. Aqui na nação de Israel, vários tipos. Na nação de Israel, aqueles muito religiosos. Na nação de Israel, aqueles muito zelosos pela lei. Na nação de Israel, aqueles muito soltos na buraqueira. Pode tudo, se enrola com tudo, vive tudo. Sansão, por exemplo. Sansão, conhecendo este Deus e o que ele pode fazer, trocou por prostituição. Levar a sério a vida com este Deus. Uma das coisas que faz necessário pensar é que, estando no Senhor, eu não posso relaxar, eu não posso baixar a guarda, eu não posso parar, eu não posso abandonar, eu não posso ficar sem essa intimidade e relação com este Deus. Porque para este Deus não tem jeitinho arrumadinho. Eu sei que o caminho certo é esse, mas no caminho, na trajetória, eu vou burlar uma nem a outra, para que no final dê tudo certo. Então, os fins justificam os meios. É muita gente que diz conhecer este Evangelho, mas está tão distante de Deus, e quando Deus se distancia e silencia, aí começa a reclamar: cadê esse Deus? Claro, a escolha foi não conversar com Ele. Crente que não ora está dizendo: Senhor, não quero relacionamento contigo. Ah, Deus se calou, não fala mais comigo. Claro, crente que não lê a Bíblia não consegue entender o projeto e o plano de Deus. Crente que anda essa caminhada de fé com uma coisa estranha, firmada que é apenas aquilo que vê. Tem um cântico da época de Márcio que diz assim: não olhe as circunstâncias. Não olhe as circunstâncias, olha o seu amor. Não me guio por vistas. Há crente que ainda não entendeu, e mesmo tendo em suas mãos a verdade, anda em cegueira. A proposta do Senhor para a sua igreja não é uma igreja omissa, mas uma igreja relevante.
estiver escondida por causa da perseguição, ela será influente. Naquela época, em Atos, a igreja vivia escondida, mas era influente. Tanta gente que se vendia. Já pensou uma igreja que tinha que andar escondida? De repente, uma multidão se vende a Jesus, com Pedro falando, como assim? Aí hoje nós temos a liberdade para anunciar, para viver este evangelho, e a igreja se cala, a igreja fica muda. Fiquei muito tempo em silêncio. Está lá no verso 14. Me contive calado. A expressão que vemos a seguir é a seguinte: mas agora, como a mulher em trabalho de parto, eu grito, gemo, respiro ofegante. O Senhor, quando olha para aquela nação em abominação, Ele diz: olha, eu fiquei quieto. E eu fiquei por dentro, sabe, esperando ver se vocês reagiam. É como se Deus dissesse: povo meu, você serve ao único Deus que responde quando é procurado. Você serve a Deus que ama você. Você serve a Deus que está disposto a guardar, proteger. Você serve a Deus que abala tudo, qualquer sistema, por amor. A cruz é a maior declaração que podia acontecer, a maior declaração de amor. E mesmo gente se dizendo crente, conhecendo a cruz, sabendo do que está revelado no livro, se deixa levar e calar por coisas tão pequenas. Não vou adorar porque estou com raiva de fulaninho. Problema seu. A adoração não é para fulaninho, é para Deus. Então adore. Não vou cantar porque pisaram no meu carro. Problema seu. Você adora e canta o Senhor, não é quem pisou no seu carro. Então, se alguém se levanta contra você por algo que você fez, responda pelos seus atos. Mas se alguém se levanta contra você por causa do nome do Senhor, se prepare que esse Deus vai entrar em ação, e este alguém vai ver o que é feito com aquele que se levanta com o que está na presença do Senhor. Quem não entendeu ainda, anda de qualquer jeito. Quando eu estava no exército, recebi uma ordem. Eu disse àquele meu superior que me deu a ordem: essa ordem eu não posso cumprir. Você pode, e você vai. E eu disse: não, essa ordem eu não posso cumprir. Existe no meio militar o limite à autoridade. E se a ordem colocada por aquela autoridade quebrar hierarquias, por exemplo, ela não deve ser cumprida. E o superior, aquele superior que falou comigo, se aproximou e quando ouviu a conversa, disse: não, você está dando uma ordem que não deve, não pode ser cumprida, está cobrando. Então é você que vai fazer. Você vai fazer aquilo que você está mandando. Faça, eu estou esperando. Eu nunca esperei aquilo e eu fiquei, eu sou pequenininho, todo mundo grande ali, eu fiquei pensando: meu Deus, e agora? Vai sobrar para mim. Mas aquele coronel, ele veio do Rio de Janeiro, ele veio com uma fúria. Eu lembro que o primeiro dia da apresentação dele no batalhão cheio, não, já não conheço, batalhão cheio, o coronel Seara chegou e disse assim: isso era costumeiro
para os sargentos, os tenentes, dizerem para a gente: abaixo de mim, sentado dois, a gente sentava no chão. Então, quem tem menos patente, senta. Esse coronel faz isso. Chega para todo mundo e faz assim: abaixo de mim, sentado com dois. Eu me joguei no chão, buf, todo mundo. Ficaram os oficiais em pé e ele olhou assim. Eu disse: abaixo de mim, os oficiais, tudo no chão. Ele olhou ao redor, o subcomandante, o major do batalhão estava em pé. O coronel olhou e fez assim: eu disse abaixo de mim. E eles entram. Eu nunca esqueço do que ele disse: vocês estão debaixo de uma hierarquia. Nunca esqueçam disso, ou haverá anarquia. Como eu disse a vocês, todas as coisas eu sou levado a pensar no mundo espiritual. Nós estamos no mundo espiritual que tem uma hierarquia. E quando esta hierarquia é desobedecida, começa a anarquia. E o único lugar onde a anarquia reina é no inferno. Porque no reino dos céus há uma ordem imposta pelo Deus eterno que criou todas as coisas. Aquele que se diz povo de Deus, ou é povo de Deus, ou é inimigo de Deus. Aquele que se diz povo de Deus, ou se comporta de maneira ordeira e obediente, sendo útil para qualquer situação, ou ele é inimigo de Deus. Em certo momento, sendo julgados os apóstolos, alguém muito sábio virou para todos os doutores ali presentes e disse: calma lá, se este negócio for de Deus, como é que fica? Se não for de Deus, vai enterrar, vai encerrar, vai se enterrar, vai acabar. Mas e se for de Deus? É como se ele perguntasse: alguém aqui quer ser inimigo de Deus? Ora, não posso declarar: se Deus é por nós, quem será contra nós, se eu não estiver com Deus? Onde eu quero chegar? Como crente pode dizer que está no Senhor se anda fora dessa palavra? Quando Deus olha para o seu povo tão desobediente e se impõe e diz: olha, eu deixei vocês aí sofrerem, fiquei calado. Agora tão revoltado estou, que agora é como se uma mulher, na hora do parto, eu vou sair em prata e em grito. A igreja do Senhor, pelos últimos anos, se calou em meio a tanta coisa terrível. A igreja do Senhor se calou em meio a tanta coisa que aconteceu no meio da sociedade, dentro dos lares. E porque a igreja se calou, Deus então teve que gritar para que o povo acordasse. Então esse povo precisa decidir a quem servir: a Deus ou os amiguinhos, a Deus ou o mundo, a Deus ou o dinheiro, a Deus ou a fama, a Deus ou a bagunça, a Deus ou a anarquia. A quem servir? Ou ao Senhor ou a Satanás, porque não existe outro Deus. Crente fingido dentro da igreja ouvirá do Senhor o silêncio, mas pode ficar certo que no dia do juízo final será assim: eu não te conheço. Mas o crente, estando na presença do Senhor, independente das circunstâncias, ouvirá a voz do Senhor e ele dirá: eu sou com você, não tenha medo. Crente andando na presença do Senhor, ouvirá do Senhor: eu estou à tua direita, à tua esquerda, eu estou à frente, eu estou atrás, eu estou de cima, eu estou de baixo. Ele ouvirá do Senhor: os meus olhos estão atentos em você, fixos. Muito crentinho dizendo assim: 1000 vão cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Mas não anda na presença do Senhor. É só para quem está nele. É só para quem está nele.
ouçam surdos, olhem cegos, verso 18, e vejam. Quem é cego senão meu servo, e surdo senão o mensageiro que enviei? Quem é cego como aquele que é consagrado a mim, cego como o servo do Senhor? Você viu muitas coisas, mas não deu nenhuma atenção. Seus ouvidos estão abertos, mas você não ouve nada. Este povo que conhece não ouve, não enxerga. Este povo que conhece não obedece. Este povo que conhece, mas não cumpre o que Deus ordena. Este povo está longe do Senhor. E por estar longe do Senhor, apenas um destino. Tem uma conversa que eu tive há anos atrás com um grupo, uma empresa que estava contratando pessoas e não me quis, porque como cristão, pode voltar, não quero nem você aqui na minha empresa, não quero crente. E a conversa que eu tive lá de fora com aqueles candidatos ao trabalho surte um efeito. Um tempo depois eu volto lá àquela loja enorme, lá na Caxangá. Lá estava o segurança, lá estava o funcionário, lá estava quatro deles. Você falou de Jesus para a gente quando naquela entrevista de emprego, e naquela época creio que podia. Hoje a gente tem culto na empresa, porque Deus abriu as portas. Você não foi chamado para ficar quieto e calado. Você não foi chamado para viver de qualquer maneira. Tem gente que se acostuma com o evangelho vadio. Pastor, que expressão dura, sério. O evangelho chulo. Tem gente que se acostuma com o evangelho vazio. Tem gente que se acostuma com o evangelho sem sentido. E tem gente que sem conhecimento nenhum começa a querer defender uns conceitos que nem existe base para serem defendidos. De maneira muito grotesca, é assim: pecadores, sem este Deus já era, o inferno é o caminho. De maneira bem grotesca é esta: pecadores, a cruz aconteceu, Cristo morreu para transformar. Quem foi alcançado por essa graça não pode mais andar no pecado longe do Senhor. E não adianta dizer que é de oração se é desobediente. Não adianta dizer que é de oração se simplesmente é rancoroso. Não adianta dizer que é de oração se simplesmente não consegue perdoar. Não adianta dizer que vai para o céu se simplesmente não presta atenção a todos os sinais, cegos, surdos. É terrível pensar que este é um tempo precioso. Talvez a última geração da igreja. Talvez os tempos finais, talvez o final em que a igreja precisa entender que tem um propósito muito sério agora, assim como foi no início, e o próprio Jesus disse aos discípulos: cuidado que ninguém vos engane. Este é um tempo difícil, mais difícil ainda, porque está fácil demais para todo mundo, teologia para todo tipo de coisa, igreja para todo tipo de crença, porta aberta em tudo que é lugar, e em sua grande maioria não tem a essência do evangelho e nem a palavra do Senhor. E quando a palavra é pregada em um lugar como este, incomoda, afronta e faz com que alguns sintam comichão. Claro, o amor de muitos esfriará. E aí diz a palavra: qual de vocês, verso 23, escutará isso ou prestará muita atenção no tempo vindouro? Qual de vocês escutará isso ou prestará muita atenção no tempo que está por vir? Quando esse tempo chegar, quem vai dar atenção?
Deixa eu colocar aqui uma coisa que eu acredito ser de suma importância. Quando algo é ensinado, inculcado, constantemente, desde cedo, seja isto bom ou ruim, seja isto verdade ou mentira, terá relevância naquele que escutou. Se alguém é instruído no mal, desde a mais tenra idade, aquilo vai se tornar algo bom, necessário, real. As crianças lá na Alemanha eram ensinadas que os judeus eram porcos. Eram ensinadas que os judeus eram apenas um número. Livros vão contar que a brincadeira de muitas crianças em algumas cidades era de matar judeu. Pegue uma criança e ensine que é normal o homossexualismo. Pegue uma criança e ensine que é bonito gritar, bater, desonrar pai e mãe. Pegue uma nação e ensine na base que Deus não existe. Veremos o resultado. Mas nós somos a igreja do Senhor, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Não nos calaremos em Deus. Deus não nos chamou para nos acostumar com o pecado e com o mundo. Nós somos os guardiãos. Nós somos os guardiãos. Isto que está no livro sagrado é nossa responsabilidade. E como guardiões desta verdade, nós não podemos nos calar. Recentemente, vi um vídeo de uma pessoa querendo defender uma tese. E ele dizia assim: casamento não é coisa de Deus. Como assim? Não é coisa de Deus. A multiplicação é, mas o casamento não. E o entrevistador começou a tentar buscar informações. Interessante que no final aquele indivíduo diz assim: o que diz o texto bíblico é que o homem deixará pai e mãe e os dois serão um. Mas isso não é casamento. Então Deus iria propor ao ser humano que vivesse em promiscuidade para encher a terra, cada homem tendo filhos com várias mulheres, cada mulher sendo prostituta de vários homens. Uma ideia que nasce no inferno, mas que, sendo difundida, passa a ser vivida por pessoas que começam a acreditar numa história como esta. Aí alguém vai dizer assim: mas besteira, um vídeo de uma pessoa, do nada alguém fazer uma afirmação dessa. Do nada alguém dizer que casamento não é de Deus, enquanto a Bíblia nos orienta numa direção. Deixará o homem pai e mãe e será um com sua mulher. É com ele que ele vai gerar. Enquanto o mundo diz, pode tudo. Enquanto alguns que se dizem igreja dizem, homem com homem tudo certo, mulher com mulher tudo bem. Igreja do Senhor. Nós não queremos
queremos, nenhum de nós quer que Deus silencie e nos entregue a própria sorte. Mas faz tempo que Ele está gritando. Faz tempo que Ele está chamando a responsabilidade, a igreja dele. Que vivamos em santidade o tempo todo. Porque estando em santidade, não há inferno que prevaleça. Estando em santidade, queridos, não há inferno que vença. Estando em santidade, queridos, não há nenhuma possibilidade de sermos destruídos pela sanguínea, porque o que está em nós é maior do que o que está em nós. Glória. Fiquemos de pé, queridos. Só que eu preciso entender que isso é uma coisa muito pessoal. Você pode viver do jeito que você quiser, não é uma questão coletiva, é uma questão pessoal. É uma questão pessoal. Quero viver em santidade. É uma questão pessoal. Quero estar na igreja, mas quero ser o centro das atenções. É uma questão pessoal. Estou na igreja, mas eu não quero me submeter. É uma questão pessoal. Mas o que está no Senhor sabe o que tem que ser feito. Só mesmo segue surdo. Ou não ouviu, ou não viu. Mas todos os que estão aqui ouviram a chamada do Senhor. Todos que estão aqui pela fé viram, veem a ação deste Deus. Ora aí. É pessoal a decisão de ser igreja do Senhor. Eu senti